Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um estudo para mercado. Para quem não me conhece, meu nome é André e junto com o Estevão a gente fundou o Metanoia Trading. Um dos veículos de comunicação que a gente tem é esse canal do YouTube, onde a gente posta uma série de conteúdos voltados para o mercado de capitais e de toda terça a sexta, sempre pela manhã, normalmente às 7 horas, a gente compartilha nosso estudo pré-mercado, normalmente para operações de day trade no mini índice e no mini dólar. O dia de ontem foi bem azedo, com uma queda bem acentuada no mini índice, o mini dólar voltando a operar acima dos R$ 5. Nesse momento, existe uma grande pressão em cima do governo federal com relação às investigações dessa CPI da Covid, com prováveis suspeitas de tentativa de fraude, de corrupção na aquisição das vacinas indianas, a Covaxin. Até agora, o presidente ainda não se explicou claramente o que pode ter acontecido, e enquanto isso, essa pressão, esse, digamos, bafafá, continua. Bem, mesmo com uma divulgação super importante para a economia, que foi a geração de empregos, que veio de forma positiva, como eu falei, o mini índice, o nosso índice caiu de forma bem significativa, enquanto o dólar subiu operando acima dos R$ 5. Em termos de agenda econômica, hoje o dia é muito importante. Primeira sexta-feira do mês, talvez seja o dia mais importante em termos de divulgação econômica, que é o dia que é divulgado, publicado o payroll nos Estados Unidos. Então, a expectativa é de muita volatilidade, dependendo de como o mercado vai digerir essa divulgação. Bem, agora a gente vai dar uma olhada nos gráficos para ver se a gente consegue extrair alguma vantagem para o dia de hoje. Mas, enquanto isso, para não se esquecer, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e clique aí no sininho de notificações. Agora vamos nessa. Vamos lá, pessoal. Começando pelo S&P Futuro, tempo gráfico diário. O S&P Futuro vem fazendo topos históricos, por dias consecutivos, dias após dias. Vem operando na parte inferior desse canal amplo de alta. Então, a única coisa que a gente pode dizer é uma tendência fortíssima e não vejo sinais de reversão dessa tendência. Inclusive, eu vou dividir aqui o meu gráfico que eu faço no TradingView, que é basicamente a base dos gráficos que a gente publica semanalmente no nosso site, no metanoiatrading.com. E eu nunca tinha falado dessa projeção aqui do S&P, mas eu vou comentar agora pela primeira vez que eu estou achando agora factível, Não achava anteriormente, mas agora estou achando que pode chegar lá. Então, a projeção que eu fiz, deixa eu até diminuir aqui um pouquinho, é a seguinte, Pegando essa perna de alta, depois da recuperação da pandemia, em termos de índice, eu peguei essa perna de alta aqui, até a correção dela, e fazendo uma projeção, a extensão de 100% de Fibonacci, fica aqui, próximo aos 4.600 pontos. Bem, a gente está agora a 4.300 e não para de subir. Então, esse alvo, que inicialmente eu achava quase que impossível de ser atingido, dado que antes da pandemia, o S&P estava beirando 3.400 pontos, e eu nunca comentei, mas já estou achando que esse alvo é possível para o S&P futuro. Vamos aguardar, mas vou ficar de olho aqui nessa projeção. Bem, voltando aqui, saindo do S&P futuro e indo para o barril de petróleo, também numa clara tendência de alta, dentro de um canal um pouquinho mais estreito. No dia de ontem tentou romper esse canal para cima, 85% das tentativas de rompimento falham e deixou uma sombra superior bem importante. Vocês vão ver também, para quem teve a oportunidade de acessar a nossa publicação semanal, que eu falei sobre
essa resistência aqui na casa de $76 por barril para o petróleo WTI. Vou colocar a tela agora aqui da nossa análise semanal falando sobre isso. Inclusive, né, a gente está aqui de terça a sexta falando de alvos, de uma visão mais para o intraday. Na nossa publicação semanal, a gente coloca projeções, né, o que a gente acha factível, né, para a semana e um pouco mais a longo prazo também. Então, vocês podem ver que a gente falou sobre esses $76 por barril. O petróleo foi lá no dia de ontem e acabou voltando, mas também numa tendência de alta inequívoca. Eu vou passar agora para os contratos futuros aqui no Brasil. Eu vou começar hoje pelo mini dólar, né? Esse tempo gráfico aqui é o tempo gráfico diário. E uma coisa interessante para se notar dos mini contratos é que já há 1, 2, 3, 4 e ontem pelo quinto dia, né, apesar que testou, foi abaixo da mínima do dia anterior, ele fazia uma importante linha de suporte aqui em diagonal, né? Depois eu vou mostrar o meu tempo gráfico de 5 minutos. Né, eu tinha essa linha marcada, tenho essa linha marcada no meu tempo gráfico para me guiar. Né? Eu vou passar agora, já falando do tempo gráfico de 5 minutos. Eu não operei a mini dólar no dia de ontem, mas deixa eu colocar aqui no 15 minutos, que vai ficar mais fácil de ver. Vocês podem ver que eu tenho essa linha em diagonal em azul, e se surgisse uma oportunidade, né, se não tivesse oportunidade do mini índice e tivesse no mini dólar, eu só entraria vendido no mini dólar caso ele fizesse o rompimento para baixo dessa linha em diagonal, e se rompesse com força. Não aconteceu, né? Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos novamente. Então a gente observa, né? Eu tinha esse canal de baixo também traçado, que foi rompido para cima, né? Depois eu fiquei com a atenção voltada no mini índice, não operei o mini dólar, como eu comentei, mas vejam como é importante deixar marcado no gráfico algumas regiões de suporte e resistência. Então aqui, basicamente, a gente tem aqui uma região inicialmente de resistência, né, que teve inicialmente dificuldade de romper aqui e acabou fazendo pullback por 2 vezes nessa região, dando uma bela oportunidade de compra, né? Já que o dia foi muito forte. Inclusive, em falar nesse par de moeda, né, dólar contra o real foi a moeda que mais se desvalorizou no dia de ontem. Mas para falar no dia de hoje, então a gente, voltando aqui para o tempo gráfico diário, a gente teve uma forte alta, né, no dia de ontem. Lembrando, né, que no dia de hoje a gente tem payroll, isso pode mexer com muita coisa, não necessariamente obedecer, né, aos padrões gráficos, já que a gente tem uma divulgação super importante, mas a gente nota que já há algum tempo, há bastante tempo, os contratos futuros de dólar vêm operando abaixo da média de 20 períodos, e quando chegam próximo ou batem nessa média, né, eles voltam para baixo. Então aconteceu aqui, aqui chegou um pouquinho perto, né, mas acho que não vale considerar, mas já estou marcando só para questão de visualização. Nesse sentido, né, então ele bateu aqui no dia de ontem, nessa média de 20 períodos, numa barra com pouca sombra superior, que denota a força. Se a gente diminuir aqui um pouquinho o zoom, né, tá numa região de resistência importante, que é essa região aqui. E aqui a gente nota também que ele ficou brigando quando chegou nessa zona de suporte e resistência. Então, nesse momento, né, ele tem a média de 20 períodos para ser rompida para cima, tem essa zona
de resistência importante. E, além disso, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, a gente pode traçar uma LTB, aqui, ó, pegando essa máxima com essa daqui, né? E a gente traça uma linha com base nesses dois topinhos, e a gente também observa, né, que a barra de ontem fechou praticamente em cima dessa resistência. Então, existem 3 resistências importantes para serem vencidas, né? Esse é um ponto negativo para a continuidade do movimento de ontem. Contudo, né, uma barra super forte, quase sem sombra superior, denotando força. Então, para day trade, é importante observar para ver se essas resistências vão ser rompidas com força. E assim, se isso acontecer, uma tendência de alta fica mais clara para o dia de hoje. Vou passar agora para o mini índice. Esse tempo é o tempo gráfico diário. Na quarta-feira, antes de falar da quarta-feira, primeiro, estava operando dentro de um canal amplo de alta, né? E eu, na quarta-feira, eu falava que, para mim, existia uma possibilidade gráfica, para mim, mais provável de alta, né? Dado que, deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho, voltando ao que eu falei na quarta-feira, a gente pode ver esse topo anterior aqui. Vou marcar com essa seta, certo? Já está marcado com uma linhazinha tracejada em vermelho. E por 3 dias consecutivos, né, a gente viu a tentativa de rompimento, primeiro aqui, depois aqui e depois aqui, dessa linha de suporte, rompimento que não tinha acontecido até então. Então, para mim, eu vi uma mini wedge na base, né, desse canal amplo de alta, eu vi uma probabilidade gráfica maior de alta, sendo que eu comentei também que tinha essa média de 20 períodos aqui, né, que poderia funcionar como uma resistência. Contudo, na própria quarta-feira, né, depois do nosso estudo pré-mercado, a gente teve um dia de baixa, né, um dia que ficou um pouco comprimido em termos de amplitude, e fechando, né, essa barra negativa, fechando abaixo dessa linha de suporte, que nesse momento acabou virando uma resistência, e isso mudava, né, para mim, um pouco o cenário, né? Tanto é que a gente observou no dia de ontem, né, uma barra fortíssima para baixo, contudo também com uma sombra inferior interessante, né? Sombra essa que eu comentei também na quarta-feira, um suporte super importante, ao meu ver, que eu iria ficar de olho e manter no gráfico, que foi essa linha em diagonal em vermelha, que a gente observa aqui, que vem funcionando como um belíssimo suporte, né? Então, aqui a gente já conseguiria traçar essa linha, que foi respeitada aqui, e no dia de ontem, respeitada aqui também. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as projeções que eu tenho nesse gráfico aqui. 2 delas eu comentei na quarta-feira, né? Primeira projeção, a amplitude desse canal de alta amplo. Quando ele é rompido para baixo, eu fiz esse Fibonacci aqui para projetar a amplitude para baixo. Eu vou colocar de uma outra cor agora para diferenciar. Vou botar aqui em rosa. Na verdade, aqui em rosa. Maravilha. Então a gente vê que pegando a amplitude desse canal de alta e projetando para baixo, quando foi rompido, a gente vê que o primeiro objetivo do mini índice foi justamente
nessa projeção aqui dessa amplitude, que foi respeitada por 1, 2, 3 dias, basicamente. Uma outra projeção que eu tenho aqui no meu gráfico é uma extensão de Fibo. Eu peguei basicamente essa perna aqui de baixa, daqui até aqui, joguei a ferramenta para cá e ele deu uma extensão, projeção de Fibonacci aqui de 61,8, que a gente consegue observar que foi super respeitado também na quarta-feira, né? Na terça e na quarta, aqui e aqui. E a gente vê que essa mesma projeção, essa extensão de Fibo, tem aqui de 100%, e que acabou sendo exatamente a mínima do dia de ontem, coincidindo com esse suporte, com essa linha diagonal em vermelha. Então a gente vê a importância de manter as linhas traçadas no gráfico, né, e também de fazer as projeções de forma correta e tê-las, né, sempre como objetivo, principalmente num dia de tendência claro, como foi o dia de ontem. Mais uma vez eu vou lembrar, né, que o dia de hoje a gente tem a divulgação do payroll, que pode mudar absolutamente tudo, mas, né, eu acredito nessa força aqui, né, que a gente pode ter uma continuidade do movimento de queda. Inclusive, vou colocar aqui a nossa projeção que a gente colocou na nossa publicação semanal. Vocês vão ver que a gente fala na casa dos 125 mil. A gente faz isso em cima do Ibovespa, que acaba sendo um proxy do mini índice, 125 mil que foi atingido no dia de ontem. E a gente fala também, vocês vão ver aí, vou dar um print da tela para mostrar que a gente fala numa projeção de 120 mil pontos, né? Uma possibilidade onde se encontra um belo suporte. E quando a gente passa para o tempo gráfico diário, né? Então, falando aqui em termos de projeção, aqui eu tenho de novo, foi rompido, né, esse canal amplo de alta para baixo. Essa régua de Fibo está basicamente marcando o ponto onde esse canal foi rompido. Então eu peguei a amplitude desse canal e projeto para baixo. Eu vou colocar aqui em rosa de novo. Então, a projeção aqui de 100%, né, caso seja cumprido, vai aqui para a faixa dos 120 mil pontos e 500. E a gente pode também pegar esse canal todo de alta, né, que a gente pode considerar uma grande perna de alta, e traçar um Fibo aqui também, né? Então, a gente pode pegar o início dessa perna até o final, aqui, exatamente aqui, e a gente vê que coincide, né, de forma impressionante a projeção desse canal amplo de alta para baixo, aqui na casa dos 100%, aqui, e a retração de 50% de Fibonacci que eu acabei de fazer aqui. Coincidem certinho e ambos aqui na casa de 120 mil pontos. Obviamente que eu vou ficar com isso na minha cabeça. Não necessariamente vou acreditar fielmente nesse alvo, mas é algo que eu vou carregar comigo, né, para os dias de operação. Pessoal, então lembrando que nesse final de semana a gente publica mais uma análise semanal no nosso site, no metanoiatrading.com. Eu espero que a semana de vocês tenha sido muito produtiva. Descansem esse final de semana, estudem, se cuidem e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.